Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula pelo canal Casa do Pão e a proposta nessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da CPAD do terceiro trimestre de 2025 com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Então, nesse terceiro trimestre de 2025, a CPAD está usando aí a lição para as Assembleias de Deus de todo o Brasil. E esse tema da Igreja em Jerusalém se baseia no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a lição número 10, de 7 de setembro de 2025, com o tema A Expansão da Igreja. E o texto áureo se encontra em Atos capítulo 8, versículo 4 e 5. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E a verdade prática: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. E hoje o tema da nossa lição sobre a expansão da igreja. A palavra expansão quer dizer crescimento, aumento, onde se expandiu, onde ela cresceu, onde ela aumentou o seu tamanho. Nós entendemos que denominações são muitas, placas, instituições religiosas são muitas, mas a igreja de Cristo é uma só, é a igreja de Cristo. E é essa igreja que Jesus vem buscar no arrebatamento. As placas, as denominações são importantes para a preparação do povo de Deus para o encontro com Cristo e para anunciar o Evangelho na terra, mas elas têm prazo de validade. E esse prazo de validade acaba quando Cristo vier buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Desse trimestre fala que a igreja de Jerusalém, mesmo com toda a perseguição, os problemas, as dificuldades, não parou de anunciar o evangelho e mesmo assim, diante da perseguição, ainda continuou a levar a mensagem de Cristo. Foi o que ele disse para os seus discípulos, para os seus apóstolos, antes de subir aos céus ao encontro de Deus, onde ele disse no capítulo 1, versículo 8 de Atos, que seriam testemunhas tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, como eu já falei, mesmo com tanta perseguição, com tanta dificuldade, a igreja não parou de anunciar o evangelho, não parou de pregar a Cristo. Tópico 1 da nossa lição: a igreja diante da perseguição. Isso é, diante, está de frente, está tendo que enfrentar algo terrível, que no caso era a perseguição no começo ali da era apostólica. Parte 1 do tópico 1, embora perseguida, não fragmentada. Em Atos capítulo 8, versículo 1, diz que naquele dia, no dia da morte de Estevão, fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. No caso, os apóstolos ficaram ali em Jerusalém para comandar, para direcionar a igreja de Jerusalém, para direcionar o povo que estava indo disperso. Essa palavra disperso quer dizer espalhado, como se fosse jogando uma semente. Então a grande ideia é, apesar da perseguição ter trazido dispersão do povo de Deus, eles foram espalhando a semente do evangelho. Por isso que no versículo 4 do capítulo 8 diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Isso é, anunciando o evangelho, anunciando o poder de Deus. Entenda uma coisa: em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que viria poder para anunciar o evangelho. E logo em Atos 8, versículo 1, conta da morte de Estevão, ali que houve um grande pranto. Então entenda, da subida de Jesus para os céus até a morte de Estevão, passou mais ou menos de 2 a 5 anos. E Jesus deu uma ordem bem expressa: vão e preguem o evangelho. Eles ficaram em Jerusalém, vivendo naquela comunidade de fé, vivendo ali a fortaleza daquela instituição, estavam todos muito bem. Então, quando vem essa perseguição, nos obrigou a ficar dispersos, mas também a pregar a palavra. Não que Deus mandou a perseguição para que eles espalhassem mais, a perseguição acabou contribuindo para o avanço do reino de Deus. Parte 2 do tópico 1, a igreja em luto. O texto de Atos capítulo 8, versículo 2, diz que os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Esse termo, varões piedosos, eram homens reverentes,
temerosos a Deus, mas também com grande respeito a um acontecimento, isso é, aquilo que havia acontecido com Estevão. E esses homens, as pessoas que participaram disso, fizeram um grande pranto por Estevão, isso é, uma demonstração pública de dor e grande sofrimento. Então a igreja estava em luto, a igreja estava sofrendo por a perda de um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho. Parte 3 do tópico 1, mas não desesperada. Você está vendo, a parte 2 do tópico 1 diz que a igreja estava em luto, mas na parte 3 do tópico 1 diz que mas não estava desesperada. A morte de Estevão não parou a igreja. Ninguém para o Evangelho. Ninguém para a pregação da palavra. Fazem 2000 anos que Jesus partiu para os céus dizendo que ia voltar e faz 2000 anos que ele ainda não voltou. Então a promessa não existe? Isso é tudo um conto de fadas? Não. Ninguém para o Evangelho. Ninguém para a palavra. Jesus mesmo disse, Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Esta palavra prevalecerão quer dizer ser forte contra. Isso é, não terá capacidade de derrotar a igreja. Aquilo que Jesus instituiu nessa terra, a igreja não vai se acabar. Alguma placa, alguma denominação pode até encerrar as suas atividades, mas a igreja de Cristo nunca deixará de existir nessa terra. Ainda que Jesus leve mais 1000 anos para voltar, ainda vai ter a igreja de Cristo nessa terra pregando o Evangelho. Tópico 2 da nossa lição, a igreja que evangeliza, isto é, a igreja que anuncia o Evangelho. E a parte 1 do tópico 2, evangelização centrada na palavra. Em Atos capítulo 8, versículo 4, nós já comentamos aqui, eles que estavam dispersos, estavam por toda parte anunciando a palavra, isso é, pregando, anunciando ao Senhor Jesus, anunciando a palavra de Deus. Agora, como alguém vai anunciar algo que foi a causa da morte de uma pessoa, no caso Estevão, e ser perseguido por causa disso? Em Lucas capítulo 24, versículo 47 a 49, Jesus disse para os seus discípulos que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E ele disse para que dessas coisas eles seriam testemunhas. E ele termina dizendo, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa palavra revestidos, no literal, quer dizer colocar uma roupa, mas a ideia é ser coberto, não apenas receber, mas ser envolvido totalmente no caso do poder. Então, como que essas pessoas podiam anunciar o Evangelho mesmo diante da perseguição ou arriscada até sofrer uma morte? Através do poder e a presença do Espírito Santo. O que diz o último versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, que os discípulos partiram pregando por todas as partes e cooperava com eles o Senhor e confirmava a palavra com os sinais que se seguiram. Então, quando você prega o Evangelho na presença e no poder do Espírito Santo, mesmo que tenha lutas, problemas, dificuldades, perseguições, impedimentos, o Espírito Santo vai fazer que a palavra seja anunciada. Parte 2 do tópico 2, evangelização centrada em Cristo. Então, a evangelização, o anúncio do Evangelho é centrado na palavra e é centrado também em Cristo. Entenda, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, Deus é o autor, o Espírito Santo é o intérprete e Jesus Cristo é o tema, é o foco central da Bíblia, da palavra, das Escrituras. Não existiria Evangelho, não existiria Bíblia Sagrada se Jesus Cristo não existisse. Então, se existe uma Bíblia, se existem as Escrituras, é porque Jesus Cristo é real, Jesus Cristo é vivo. Em Atos capítulo 8, versículo 5, falando aqui do texto, Felipe foi também disperso e ele pregava anunciando a Cristo, isso é, o Messias. Então, o foco é anunciar a Cristo, o foco da igreja, a evangelização, saindo pregando as boas novas do Evangelho, é anunciar Jesus como Messias, o Salvador do mundo. Paulo entendeu muito bem isso. Ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23,
Ele escreve que pregava a Cristo crucificado. E já no capítulo 9, versículo 16 dessa mesma carta, diz: porque se anuncio o Evangelho, as boas novas, Jesus Cristo, não tenho do que me gloriar, do que me exaltar, porque isso é imposto a mim como uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então o foco da palavra, o foco da igreja é anunciar Jesus Cristo. Tópico 3 da nossa lição: a igreja que dá suporte à evangelização. Então a evangelização é realmente o principal foco da igreja na terra, só que precisa dar suporte, precisa dar condições, apoio para essa tarefa ser realizada. Parte 1 do tópico 3, o suporte da igreja. A palavra suporte quer dizer apoio. A ideia é como se fosse uma estante e estivesse apoiando alguma coisa, dando apoio, dando suporte. Isso ficou bem claro ali em Atos capítulo 8, versículo 14, onde que os apóstolos que estavam em Jerusalém, olha só, a igreja de Jerusalém, mesmo com a perseguição, mesmo com a dispersão, não deixou de existir. A igreja em Jerusalém, ouvindo que em Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, as pessoas, os homens que estiveram com Jesus Cristo foram para lá dar suporte para aquelas pessoas que haviam convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, o suporte não é algo simplesmente material, é importante, mas é muito mais do que isso. Pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, que são chamados para ser obreiros em tempo integral, eles precisam de suporte material, eles precisam ter todas as condições de fazer a obra e precisar ficar preocupado com alguma quitação financeira, com alguma dívida ou com alguma dívida mensal, como todos nós temos: água, luz, telefone, internet, plano de saúde. O obreiro que está no campo, que está fazendo a obra no tempo integral, ele não pode ficar preocupado com essas coisas. Por isso que ele precisa do suporte material, mas ele também precisa do suporte emocional. Pessoas que estejam preparadas para aquele obreiro, aquele homem que está lá no campo, cuidando da obra ali, tempo integral, ok? Porque é muito mais do que as 8 ou 10 horas que eu e você passamos no trabalho. Um obreiro em tempo integral, e às vezes ele tem que ficar 10, 12, 13, 14 horas atendendo a igreja, a congregação. Então ele precisa de um suporte emocional para poder conversar, para poder desabafar, para poder colocar ali algumas questões que ele precisa simplesmente só falar, só colocar para fora. E principalmente ele precisa de suporte espiritual. A igreja dá o suporte espiritual. Eu e você, como cristãos que temos uma vida mais tranquila, mais amena, mais com conforto e segurança, nós temos que estar orando pelos nossos missionários, pelos nossos obreiros integrados, para os nossos pastores, para eles terem a sabedoria, o discernimento de fazer a obra como Deus quer, não como eles querem, mas como Deus quer. E isso passa como? Por mim e por você, que somos membros das denominações. Então, nós somos muito importantes para dar o suporte para a evangelização. Parte 2 do tópico 3, a igreja que discipula. Já comentei em Atos 8 e 14, Pedro e João desceram ali para Samaria para atender aquela obra e dar o suporte que ela precisava. E diz o texto no versículo 15 que eles oraram por aquelas pessoas para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas quando se aceita a Jesus como Salvador, o Espírito Santo não vem fazer morada dentro de nós. Por que eles precisavam orar para eles receberem o Espírito Santo? Entenda, no versículo 16 tem a explicação. Porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eles haviam recebido o Espírito Santo quando aceitaram Jesus, foram batizados nas águas porque creram no Evangelho. Então faltava o quê? O revestimento do poder, a presença poderosa do Espírito Santo. E isso Deus usa homens, Deus usa mulheres para orar pelas pessoas, para que as pessoas recebam o poder do Espírito Santo. Eles já têm o Espírito Santo, mas eles precisam ser revestidos do Espírito Santo. Eu lembro nos congressos de jovens que eu participava, sempre fazia o apelo para a juventude que ainda não era batizada com o Espírito Santo. Aqueles jovens vinham para frente e depois o pregador chamava os jovens que eram batizados com o Espírito Santo. E cada um deles escolhia um daqueles que não era e um orava pelo outro. Praticamente todos os jovens eram batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque homens
oravam para que recebessem o Espírito Santo. Deus, na eternidade, resolveu fazer assim. Então, quem somos nós para dizer, eu posso receber direto do alto? Pode receber direto do alto. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo orando na minha casa, mas também recebi muito renovo de pessoas orando por mim. E já vi muitas pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo com imposição de mãos de outras pessoas. Então, isso é natural. Alguém orar por outra pessoa, ele ser batizado. E também é natural a pessoa receber sozinha. Só que se Deus tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo que podem orar por alguém e aquela pessoa ser batizada, vamos usar isso nas nossas congregações, nas nossas igrejas. Parte 3 do tópico 3. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Entenda, algumas pessoas, eles apenas trocam de religião. Apenas eles mudam de denominação, mas eles precisam, principalmente, da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, precisam do poder do Espírito Santo. Aqui, nesse capítulo 8 de Atos, nós temos um exemplo maravilhoso, que quando Felipe estava ali pregando para as multidões, creu também um homem chamado Simão. Foi batizado e ficava ali junto com Felipe e via os sinais e as grandes maravilhas que Deus fazia através de Felipe. E quando ele viu os apóstolos orando pelas pessoas e as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro para Pedro e João para também ter esse poder. Onde que Pedro disse para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Simão, o mágico, poderia estar agindo com má fé porque ofereceu dinheiro para os apóstolos, mas era o que ele conhecia. Aprendeu a sua arte da mágica através de conhecimento que ele adquiriu com dinheiro, comprando como é que funcionavam os truques, como é que se fazia. Então ele tinha esse conhecimento. Então o que faltava para Simão? Faltava para Simão um discipulado. Faltava para Simão a presença do Espírito Santo. Então entenda uma coisa, Atos capítulo 19, quando Paulo encontrou ali aqueles 12 discípulos de João e só eram batizados no batismo de João, Paulo mostrou para eles, ensinou para eles que deveriam ser batizados no nome de Jesus. Eles foram batizados e depois Paulo orou por eles para que recebessem o Espírito Santo, onde que foram batizados com o Espírito Santo. E logo depois Paulo começou ali um grande trabalho de ensinamento e ficou ali 2 anos ensinando, onde que diz o texto que toda a Ásia ficou conhecendo a palavra de Deus, ficou sabendo do Evangelho. O Evangelho foi pregado em toda a Ásia. Veja a importância do ensinamento aliado com a presença e o poder do Espírito Santo. Concluindo a nossa lição, nós vimos hoje que o Evangelho se espalhou rapidamente. A perseguição não impediu o Evangelho de ser pregado. A perseguição ajudou o Evangelho a ser anunciado. Então a mensagem que era antes em Jerusalém, que ficou ali de 2 a 5 anos, agora estava indo por toda Samaria, Judeia, e depois alcançaria os confins da terra. Ninguém vai parar o avanço do Evangelho. Hoje temos perseguição contra a igreja ainda nos dias de hoje, como um país como a Coreia do Norte, onde está em primeiro lugar nas perseguições. Procure o site, procure o canal do YouTube chamado Portas Abertas e veja ali a perseguição que ainda acontece no planeta Terra por causa do Evangelho. Pessoas que perdem seus familiares, pessoas que são mortas, pessoas que são destituídas dos seus bens materiais porque entregaram a vida a Cristo. Isso é muito sério. Então eu e você estamos num país que podemos pregar, anunciar, estudar o Evangelho, participar dos cultos de uma maneira tranquila, de uma maneira confortável. Vamos orar e vamos ajudar essas instituições que estão aí sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado essa lição. No próximo final de semana, aqui comentando a lição número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Ok? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.